Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Hoje nós vamos falar sobre emoção e ansiedade no esporte. Tudo bem, professor? Tudo bem, Magali? Tudo bem, professor. Não tem como não falar que no esporte a gente lida, né, com a emoção a todo momento, numa prova ou até mesmo num treinamento. Eu queria que o professor primeiro explicasse um pouco sobre emoção e depois encaixasse ela no esporte. Emoção é um conceito bastante complexo que atende a mais de uma área do conhecimento. Nós podemos ver a emoção a partir da psicologia, que é bastante evidente. A gente pode ver a emoção a partir até das ciências sociais, né, como que as diversas sociedades lidam com emoções diferentes. Até a linguística vai falar da emoção de uma forma distinta. Por exemplo, a palavra saudade é uma palavra que só existe em língua portuguesa, né? Em inglês você vai falar I miss you, que uma tradução literal seria eu sinto a sua falta. Sim. Então percebe que do ponto de vista emocional, a língua apresenta duas sensações um pouco distintas, porque sentir saudade não é exatamente a mesma coisa que sentir a sua falta, né? Do ponto de vista estritamente linguístico. Então eu estou querendo dizer como que a emoção ela é um conceito que abarca várias áreas do conhecimento. Como aqui a gente se dedica com um pouco mais de atenção à filosofia, eu também vou destacar que na filosofia a emoção está muito ligada ao conceito de pathos, o que o grego chamava de pathos. Inclusive a palavra pathos ou pathos, ela deu origem às palavras ligadas à emoção, que são empatia, simpatia, antipatia. Esse patia, ou que vem de pathos, se liga a esse conceito de emoção na filosofia. E o que quer dizer esse conceito na filosofia, sobretudo grega, né, de origem grega? O grego entendia que a vida dele era dimensionada por duas forças. Uma que se chamava ethos e a outra que se chamava pathos. O pathos era tudo aquilo que vinha de fora e atingia a pessoa. Ou seja, uma doença, até por isso, outra origem da palavra é patologia. Né? A palavra pathos deu origem ao conceito de patologia, o estudo daqueles organismos que vêm de fora e me atingem. Então, voltando, na vida grega trivial, o sujeito entendia que tudo que o atingia era pathos, desde uma doença, o destino, a relação com as outras pessoas, o amor. Tudo o que ele não estava preparado, de repente ele se vê apaixonado, ele foi tomado por uma força do pathos. Agora, o que eu vou fazer com essa força que veio de fora e me atingiu? Aí vem o meu ethos, que é o meu comportamento, que deu origem à palavra ética. Saber se comportar adequadamente com o que a vida trouxe para mim é um comportamento ético. A ética é a arte de lidar com tudo aquilo que vem e me atinge. Se eu estou com fome e eu vejo Magali comendo alguma coisa, né, o meu pathos seria, opa, comida, e retirar a comida da Magali. Seria o movimento do pathos, o movimento, portanto, emotivo, no seu sentido mais assim, primário. Mas eu tenho o ethos, a ética, que vai fazer com que, não, eu não posso tirar a comida da minha colega, independente do grau de fome que eu tiver. Esse é um comportamento ético, porque o pathos só me impulsionaria. Chegando no esporte, que é o nosso tema. Exato, eu queria até entrar agora nessa parte do esporte, porque quando a gente pensa aí no atleta, nessa relação da emoção, o quanto essa relação para o atleta é difícil, até pegando um caso recente do surfista Medina, né, que se afastou das competições por um problema emocional, e então é muito atrelado ao esporte. E aí eu queria entender, né, como que isso funciona. Sim, Magali, olha, o pathos ele está presente no esporte como o próprio desejo de vencer, né? Ele está ligado a essa vontade de atender ao
clamor do público, a glória, tudo isso cabe de algum modo a esse conceito de patose. Você está trazendo o caso do Medina, que, pelo menos até onde a gente pôde acompanhar, se apaixonou por uma moça e, diriam os psicanalistas, fez um reinvestimento do seu desejo. O desejo dele estava ali em vencer o surf e ele foi deslocado, né, para ter ali uma paixão com essa moça. Não cabe a nós julgar isso aí, né? Mas do ponto de vista assim, filosófico e psicanalítico, houve uma espécie de deslocamento ou de reinvestimento, como se fala em psicanálise, do desejo do Gabriel Medina. É evidente que houve uma queda de performance no primeiro episódio. Então, o Pathos trouxe para ele um desafio ético. O que seria mais importante para mim nesse momento? Atender ao meu desejo amoroso por uma outra pessoa ou manter alta minha motivação na modalidade esportiva? Isso é tão difícil de resolver, entendendo e respeitando ali o fluxo dos desejos desse atleta, é tão difícil de responder que é possível que ele tenha entrado ali num curto-circuito e o que gerou o processo depressivo nele. Né? Ele não queria se dividir, vamos dizer assim, mas naquele momento ele não foi capaz de lidar com a ambiguidade das próprias emoções. E eu fico exatamente pensando nesse aspecto, né, dessa divisão, porque na verdade nós somos um só, né? E a emoção ela está atrelada a gente em todos os âmbitos da nossa vida. E assim, o relacionamento amoroso, se você parar para pensar, ele faz parte da sua vida. E às vezes até a gente escuta de atletas que estão tentando, né, virar profissional, enfim, ter uma carreira de sucesso, falar, ai, não fica arrumando relacionamento. É exatamente por esse caminho, professor, para não dividir um pouco dessa emoção que é para você focar só ali no esporte, o seu amor tem que ser ali, só naquela situação? O nível de exigência esportiva é muito alto. Nós não temos que pensar o esporte isolado da vida, mas é como se fosse uma atividade, não precisa ser só esportiva, é isso que eu estou querendo dizer, mas é uma atividade que recruta demais a presença do sujeito. Né? Vamos inverter, já que nós fizemos esse jogo, que você trouxe o Medina para a discussão, e a gente fez uma espécie de paralelo entre o esporte e o romance. Né? Imagina que num romance, e às vezes acontece isso, a pessoa é de tal modo absorvida que ela não consegue fazer mais nada, nem trabalhar, nem ter amigos, nem fazer qualquer coisa que seja fora da esfera do relacionamento. Isso às vezes acontece. Um amor romântico assim, visceral, avassalador. E, ora, o que vai acontecer? Uma queda de performance dessa pessoa em qualquer outro episódio. A gente está tematizando o esporte por conta do nosso programa. Mas uma pessoa que se envolver com outra num nível de relacionamento tão intenso como esse que a gente está exemplificando, ela vai ter uma queda de rendimento no trabalho. O problema é que o esporte não tolera, o esporte de alta performance não aceita a mínima queda de rendimento. Ela já é visível, ela já é destacável. É a diferença entre vencer e perder. Né? No trabalho, talvez ainda tolerem aquele momento romântico da pessoa, esperem aquilo passar ou ela consiga de algum modo lidar com aquele turbilhão de sentimentos, ainda que provavelmente haja uma queda na performance de trabalho dessa pessoa. Agora, no esporte, isso ficará muito visível. E é por isso que treinadores ou estudiosos do esporte acabam formulando essa sentença. Eu não vou aqui dizer que ela é certa ou que ela é errada, mas é uma sentença compreensível quando se diz assim, o atleta ele tem que se dedicar integralmente, o amor dele tem que ser integralmente para o esporte. Sim, mas pensando nisso, professor, eu acho que hoje, né, por mais que o técnico queira, que a equipe, enfim, às vezes no esporte coletivo queira, nem sempre há esse controle. Então, será que também o técnico tem que estar preparado para esse tipo de situação, para saber lidar com essa situação, para conseguir manter esse atleta, né, emocionalmente bem, para desenvolver e, ao mesmo tempo, tentando trabalhar esse outro lado? A gente sabe que hoje,
com grandes atletas, né? Existem psicólogos, enfim, existe um trabalho por trás. Mas será que o todo precisa estar inserido em saber toda a área da vida desse atleta para conseguir controlar bem essa emoção? Esse é um gerenciamento muito delicado e muito complexo. Sim, a resposta é sim, é preciso entender que os atletas são sujeitos emocionais, né, que eles têm uma vida ali fora que vai afetar, né? Existem, nós falamos aqui de romances, mas existem perdas, por exemplo, de entes queridos que vão ter um grande impacto na trajetória daquela pessoa. Existem questões, já vimos isso em atletas, questões de ordem civil e política, como uma guerra no país dessa pessoa. Nós estamos vendo agora uma questão em relação à invasão russa na Ucrânia, que tem trazido questões aí emocionais, tanto para ucranianos quanto para russos. Então, tudo isso influencia. E, de algum modo, as equipes esportivas, todo o staff que trabalha com o atleta, ele tem que gerenciar isso. A tendência do esporte contemporâneo é profissionalizar essas questões. Então, por exemplo, hoje existe a figura do psicólogo do esporte, né? Que não é o treinador tentando tomar conta também desse aspecto. Porque senão você fica assim numa posição de muita abrangência do treinador, ele começa e a gente já teve más experiências no passado de treinadores que entram na vida pessoal do atleta. Isso também tem algumas questões aí que precisam ser cuidadosamente tratadas. Então, acho que o caminho que o esporte tem encontrado é essa profissionalização, né? Você tem um fisioterapeuta para tratar ali das lesões e do dia a dia, das recuperações, você tem um médico que acompanha a saúde do atleta, você tem um psicólogo, você tem o treinador, você tem o preparador físico, que é uma coisa diferente. Quanto mais o atleta for atendido de forma completa, maiores são as chances dele conseguir equilibrar a intensidade das emoções com que ele lida. Sim, com certeza, professor. Bom, no próximo bloco, então, o professor volta aqui com a gente, que a gente vai falar sobre ansiedade. Então, eu espero vocês no próximo bloco. Até já. Estamos de volta com Valores do Esporte e agora nós vamos falar sobre ansiedade, né, professora? Ansiedade que faz parte aí da emoção, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho porque ansiedade, eu sou a pessoa mais ansiosa do mundo e no esporte não tem como não gerar essa ansiedade. Queria que o professor falasse um pouco sobre ansiedade. Magali, a ansiedade é um conceito que eu vou abordar aqui com você mais pelo viés da psicanálise, que é onde eu tenho mais recursos para mobilizar, e é um mal da nossa época, né? É uma das grandes psicopatologias que a gente pode dizer assim, normopatológica, ou seja, é uma patologia, mas já faz parte do comportamento trivial encontrado. Fazendo um pequeno histórico para resgatar essa concepção, né, do que é um sentimento que passa a fazer parte de quase o coletivo. Quando Freud começa a fazer os primeiros estudos de psicanálise, ele o faz tendo como foco as mulheres histéricas, o que se denominava na época de histeria. O que já chamou a atenção dele num primeiro momento é que aquilo parecia afetar apenas mulheres. E ele não via na composição genética feminina nenhuma razão que explicasse. E aí, assim, é claro, eu estou falando isso de forma bastante resumida, mas ele vai compreender que a pressão que as mulheres sofriam na sociedade no final do século XIX não era a mesma pressão social que os homens sofriam. E que essa pressão, portanto, um conjunto de comportamentos e não uma doença, gerava sintomas que eram denominados histeria. Né? A confusão era tão grande entre aí a questão do sexo feminino e o comportamento que hysterium é a palavra latina para útero. Então, histeria era compreendido como uma doença, uma psicopatologia exclusivamente feminina. Hoje não. Hoje a gente já entende que homens também podem ter comportamentos histéricos. Mas, onde eu estou querendo chegar, era tão comum isso, era tão esperado de uma mulher,
que ela tivesse comportamentos histéricos, que uma mulher do século XIX provavelmente falaria a mesma coisa que a Magali acabou de dizer. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. A mulher do século XIX diria, eu sou uma pessoa muito histérica. Hoje em dia, falar eu sou histérico, todo mundo vai ficar, opa, peraí, ele vai ter um surto a qualquer momento aqui, né? Por quê? Porque cada época tem o seu tipo de sofrimento. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? A histeria foi um sofrimento típico das mulheres do final do século XIX. As neuroses obsessivas foram típicas do longo do século XX, ao longo do século XX. E hoje a gente vive uma epidemia, por assim dizer, de ansiedade e depressão, que são um par. Né? A ansiedade no sentido gerando essa depressão, né? É a consequência esperada de uma pessoa ansiosa. O fim da linha de uma pessoa ansiosa são comportamentos depressivos. Claro que eu não estou quantificando aqui o grau de depressão, existem depressões que são mais de ordem química, tem depressões que são mais profundas, tem depressões que são mais comportamentais. Eu estou tratando aqui do conceito, né? E não do diagnóstico. A ansiedade, ela se caracteriza como a necessidade que o sujeito tem de antecipar as circunstâncias. Ele precisa, dentro de um fluxo de acontecimentos, a psique dele fica antecipando, tentando ver, não, isso aqui vai me levar a tal coisa, eu preciso controlar, acaba sendo uma neurose de controle, ele precisa ter controle, respostas que ele não tem paciência de esperar que venham no fluxo dos acontecimentos. A psique dele precisa antecipar. Quando ele não tem essas respostas, e frequentemente ele não tem, porque é preciso esperar, né? Aquilo gera um comportamento de sofrimento, existe um sintoma de sofrimento. Quando esse sofrimento alcança um nível que o sujeito não consegue manejar, ele pode se expressar no que a gente conhece como um comportamento depressivo. Sim. Professor, pegando aí na sua fala, o atleta, muitas vezes, né, nessa parte de treinamento, ele acaba tentando pensar na prova, focar como vai ser a prova, né, para gerar essa concentração. Então, nesse caso, né, ele está antecipando algo que ainda não aconteceu, mas nesse caso a gente pode pensar numa ansiedade positiva? Né, numa prévia ali de você esperar aquela situação acontecer? A ansiedade, ela pode mobilizar o sujeito, né? Ela pode criar um estado de atenção, vamos dizer assim. Ele fica de tal modo mobilizado pelo seu comportamento ansioso que ele responde mais rapidamente. O problema, Magali, que nós vemos hoje, de maneira geral, eu estou dizendo, como eu falei, a gente ter esse tipo de assunto acaba sendo importante você analisar sujeito a sujeito. Mas aqui a gente está fazendo um programa e comentando desses conceitos de maneira mais genérica. O problema é que, lá na metade do século XX, quando eu disse que as neuroses obsessivas eram mais protagonistas, assim, no quadro geral da psique, você respondia às ansiedades dentro de uma normopatologia conhecida por estresse. Então, nossos pais, Magali, nossos avós, muito provavelmente foram acometidos por estresse. A ansiedade gerava uma ação, uma antecipação das ações muito vigorosa. Claro que até hoje tem gente que responde dessa maneira. Então, a ansiedade acaba sendo, do ponto de vista da performance, algo que pode até ter resultados positivos, ainda que possa estressar o sujeito, entende? O problema é que hoje, por uma série de configurações do contemporâneo, a ansiedade costuma se converter em depressão. Então, se a ansiedade trouxer um grau de desconforto ao sujeito, que em vez dele se mobilizar, mesmo que na forma de estresse, ele se mobilizar na forma de depressão, diante do conjunto de expectativas que ele tem, ele cai. Compreende? Eu não vou conseguir, é muita coisa, eu não vou conseguir lidar com isso, eu estou exausto, para mim é impossível lidar com esses estímulos, eu termino o dia extremamente perdido,
Veja, não é que ele está equilibrando pratos como fazia o estressado, né? O estressado ele tinha 50 mil coisas ao mesmo tempo e às vezes ele era até produtivo, ainda que ele desenvolvesse cardiopatias e coisas, né, dessa natureza. O depressivo ele costuma se recolher, é o mecanismo de defesa dele, né? Diante de um alto grau ansiogênico, ele se recolhe. É o comportamento depressivo. Repito aqui para não ter nenhuma confusão. Não estou falando de um depressivo clinicamente diagnosticado, tá? Aí é uma outra questão. Estou falando de um comportamento depressivo que qualquer um de nós pode experimentar diante de um estímulo exageradamente ansiogênico. Professora, agora eu vou aproveitar como professora psicanalista, já vamos, vou tentar aprofundar aí. Você vai querer uma consulta não vai ser no meio do programa, né? Agora não, mas já vou aproveitar. Não, professor, o atleta, quando o treinador percebe que ele está nesse momento, né, nessa ansiedade extrema que já está caminhando para uma depressão, como lidar com ele? Como trazer, né, voltar esse atleta? Bom, primeira preocupação, Magali, no primeiro bloco a gente chegou, né, na conclusão do primeiro bloco a mencionar as equipes multiprofissionais. Então acho que o primeiro ponto é esse, você precisa ter alguém capacitado para lidar com esse problema, né? Hoje a esfera de tratamento, a metodologia de tratamento com as ansiedades, ela caminhou para uma profissionalização e não para um trabalho do tipo conselhos, né? Isso aí é assim mesmo, faça isso, faça aquilo, ou exemplos, coisas mais triviais. Isso pode funcionar dentro de um nível assim, muito manejável, muito sutil de ansiedade. Mas quando ela atinge um grau muito alto, aquilo precisa ter uma intervenção mais profissionalizada, né? Para dar um exemplo do esporte, nós temos uma série hoje que mostra o desenvolvimento daquela tenista, a Naomi Osaka. É uma tenista de grande talento, mas que lida com um comportamento ansiogênico, uma depressão recorrente, que vai e volta, um comportamento depressivo. Exatamente o modelo que a gente está mobilizando aqui, ela parece expressar, e isso leva ela a altos e baixos terríveis, né? Ela é uma tenista que de repente mostra um talento excepcional, ao mesmo tempo, no campeonato seguinte, uma performance frustrante e claramente, assim, expressivamente abalada. Sim. Isso não é uma questão de conselho ou de regra, né? Isso aí precisa ter uma intervenção sistematizada. E num caso desse, que o atleta, a gente percebe que ele está numa situação dessa, é melhor ele parar nesse período para se recuperar emocionalmente, que nem o Medina fez, né, no caso da emoção agora, né, daquele estado que ele estava emocional abalado, ou é melhor dar continuidade e ir tratando paralelo? Depende da situação também, do sujeito, né? Como eu disse, tem que ter uma intervenção especializada, um tratamento daquilo, entender o problema para poder construir uma proposta de solução, né? Uma proposta de saída. Mas de maneira geral, a gente tem que levar em conta, acho que isso responde razoavelmente sua pergunta, a gente tem que levar em conta que a nossa psique ela tem algo que a psicanálise denomina como mecanismo de defesa do ego. O nosso ego é a nossa integridade, né? O nosso eu profundo, vamos chamar assim, né? Ele vai tentar se defender, ele vai tentar se manter íntegro. E às vezes a forma como ele se defende é prejudicial ao próprio sujeito. Então, quando ele está diante de uma situação de muita ansiedade, ele pode produzir uma resposta para se defender que seja prejudicial para si mesmo. Já que nós estamos aqui num ambiente da discussão esportiva, o atleta pode se colocar, vamos dizer, em risco na sua modalidade. Se ele tiver num grau de ansiedade muito elevada, um mecanismo de defesa que diz para ele, você não pode parar, você não pode perder, você tem que mostrar que você não está abalado. E para compor essa tragédia, ele ainda faz parte de um esporte de risco, como ginástica artística, por exemplo, ou como um alpinismo, não sei.
ele pode se colocar num risco alto de lesão ou até mesmo de vida. Então, o manejo dessa ansiedade não é uma coisa simples. Eu insisto, né, naquele arrazoado que nós chegamos, que é preciso uma equipe multiprofissional para poder entender. Claro que nós estamos focando aqui em atletas de alta performance, né? Mas a gente tem que caminhar para uma profissionalização do atendimento do atleta. Com certeza, professor. Muito obrigada pela participação, por estar aqui sempre com a gente. E é isso, pessoal. Então, a gente espera vocês no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.